Oi, Júlia, tudo bem? Só um minutinho. Pronto, estão me ouvindo? Júlia, Rayane, me ouve? Uhum. Ah, que bom. Coloquei aqui um fonezinho para melhorar o som. Ah, então tá bom. E aí, como foram de Ano Novo, de Natal? Júlia? Foi legal. Foi bom? E o seu? Foi bem, graças a Deus. Passei em casa mesmo o Réveillon, sem grandes comemorações, né? Todo mundo, né? É. Bom, pelo que a gente está vendo aí, né, não tem uma tendência de retomada nesse início de ano, não, né? Tudo está indicando, mesmo que tenha vacinação, eu não acho que vai retomar ainda as aulas normalmente, não. Está muito estranho. Bom, vamos ver. Vocês viram aí o novo cronograma, né, das provas? Eu não vi, não. Viu, não? Não. O Dizimar colocou antes do início das férias. Eu vou passar aqui para vocês qual a data da nossa avaliação. Eu vou escrever até no chat, e aí facilita. Data da P2. 26/1. Segunda chamada para quem não fez a P1 ou quem não fizer a P2. Dia 2/2. Ok? A gente aguarda mais um pouquinho para entrar mais alguns alunos para poder começar. Bom.
Olá, Mariana, bem-vinda. Bem-vinda de volta. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar, então? Bom, relembrando aí da última aula que eu iniciei com vocês a parte de soro, gotejamento de soro, né, e cálculos, tá? E, primeiro, eu gostaria de saber quem que realizou os exercícios.
Ana Paula? Oi, tudo bom? Ana Paula, você chegou a fazer os exercícios de gotejamento? Eu cheguei a fazer os exercícios, sim, mas eu cheguei num impasse aqui, porque eu acho que eu até tentei tirar dúvidas aqui com o meu enteado, porque eu tinha feito uns cálculos aqui como se, por exemplo, 1.500 ml de 8 em 8 horas, né? Aí eu achei que 8 em 8 horas eu deveria de multiplicar pelos minutos para achar. Aí eu fiz uma confusão. Aí ele falou que não. E como é gotas por minuto, teria que ser o ml sobre o tempo vezes 3, não é isso? Isso. Então teria que ser 1.500 vezes 1.500 sobre 8 vezes 3, que daria 1.500 sobre 24, aí dá mais ou menos 62,5 gotas por minuto, é isso? Tá correto isso? É isso aí. Lembra que tem 4 fórmulas, não é? Para você aplicar o gotejamento. Se está sendo pedido em gotas, você vai utilizar. Se está sendo pedido em gotas e em hora, você vai utilizar a fórmula exata. Se está pedindo em microgotas e em minuto, você vai pegar e vai utilizar aquela fórmula exata. Então, são 4 tipos de fórmula. Gotas em hora, gotas em minuto, microgotas em horas, microgotas em minuto. Aí é só você adequar os valores nas fórmulas. É um cálculo bastante simples. É bem por aí, Ana Paula. É isso, então, tipo assim, eu fiz alguns, então eu tive que refazer, mas eu não fiz todos, não. Tá. Para te dizer a verdade, como eu vim para cá há pouco tempo, eu estou em Barra Mansa, e eu tentei fazer aqui, mas tem assim, 2 horas e 30 minutos. Aí a gente teria que multiplicar 2,3 vezes 3, aí daria 69. Não. 2 horas e 30 minutos, você vai precisar transformar tudo para minuto. Então, dá 120, dá 150 minutos. Aí você vai usar a fórmula de minutos. Eu acho que é isso que pegou para todo mundo, porque tá todo mundo meio que desesperado, porque não estava entendendo isso. E, sinceramente falando, assim, eu tentei quebrar a cabeça sozinha, entrei no site, no YouTube, e peguei um professor explicando. Aí que foi que eu consegui fazer alguma coisa. Mas aí, quando eu mostrei o meu cálculo aqui para o meu enteado, ele falou isso para mim, eu fiz aqui. Aí eu fiz as 3 primeiras. Não, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz 9. As outras eu não fiz, porque começou a dar esse negócio de 2 horas e 30 minutos. Começou a confundir, né? Aí começou a me confundir. Eu falei assim: eu vou parar e vou pedir ela para me explicar, porque não só para mim, né, mas para o povo e também. Eu acho que deve estar com a mesma dúvida. Tá? Então fica assim, quando vier tempo quebrado, assim, hora e minuto, vocês vão transformar tudo para minutos, tá? E usar a fórmula adequada. E quando vem assim, por exemplo, prescrição 1.500 ml de soro glicosado a 5%, né, para 8 horas. Esses 5%, vocês não vão incluir ele na fórmula. Ele é apenas uma referência. A medicação, né, a substância que vai ser infundida, tá? Entendi. Não precisa... Então é só o ml e a hora. Isso. 8 em 8 horas. Tipo assim, 8 horas eu só coloco 8. Eu não preciso multiplicar ou ver os minutos. Não preciso converter para minutos. Não. Então foi isso que eu tentei fazer. No começo eu estava tentando... Você só vai converter para minutos se tiver a hora quebrada, como você falou. 2 horas e 30, 2 horas e 10... Entendeu? Agora, se vier 3 horas de gotejamento, 8 horas de gotejamento, você vai utilizar a fórmula de horas por minuto. De horas, de gotas ou microgotas. Aí vai conforme o que está sendo pedido. Tá? Entendi.
Então, eu achei a primeira, então, aqui está certa. Então, é 62,5 gotas por minuto, então está correto. Ou então a gente teria que arredondar para 63 gotas por minuto. Não, então, exatamente. Quando dá, depois da vírgula, o número 5, você pode arredondar para mais ou para menos, tá? Se você colocasse na resposta 62 ou colocasse 63, estaria certo. Agora, se desse 62,6, você teria que arredondar para cima, 63, tá? Entendi. Igual aqui, essa de 1.000 ml de 12 em 12 horas, aí eu calculei 1.000, né, sobre 12 vezes 3, que dá 36, aí dá 27,7, não é isso? Aí você vai fazer o quê? Teria que arredondar para 28, não é isso? Isso. 28 gotas por minuto. Exatamente. É isso aí. Porque você, na hora de contar, fazer a conta do gotejamento lá no soro, você não vai conseguir botar 27,7 gotas por minuto. Você vai precisar ter um número redondo para poder fazer o cálculo lá, né? Para colocar, para a instalação do soro, tá? Aí eu fiz a 3 aqui também, que é 1.000 ml de 8 em 8 horas. Aí eu fiz 1.000 ml sobre 8 vezes 3, que dá 1.000 sobre 24, que deu 45 gotas por minuto. Esse já é mais redondo. Isso, já deu mais redondo. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, da letra D, é 500 ml em uma hora. Então, seria 500 ml de 1 vezes 3, dá 500 sobre 3. Aí esse aqui dá quebradão, é 166,6 gotas por minuto. Aí teria que fazer como? Esse é de gotas ou microgotas? Não, aqui acho que você pediu tudo. Foi cálculo gotas, né? O número de gotas por minuto nas seguintes medidas e deu A, B, C, D, E, F. Então, eu achei que fosse todas por gota por minuto. Então, eu achei que fosse para calcular em diferentes... eu achei que fosse todos em gota por minuto. Por isso que eu não fiz microgotas por minuto, não tinha feito esse cálculo, não. Entendi. Esse seria... Não, tá certo. Se eu pedir em gotas, é em gotas mesmo. Foi só um exercício e ABCD. Achei que fosse tudo por gota por minuto. Não, se eu não me engano, é isso mesmo. Lá em cima, no enunciado, vem dizendo que é em gotas. Exatamente. Tá? Então, tá bom. Mas esse, então, que dá esse quebradão, eu faria o quê? Aumentaria, então... Deu 166,6. 167. Isso. Entendi. Mas também não tenho certeza, né, que está tudo correto. Olha, é porque eu não estou com material aqui, que o meu computador está na manutenção. Eu estou com o computador emprestado. O material está todo lá, mas o que eu me lembro vagamente é que realmente tem uma questão com esse valor, sim. Tá? Aí, na próxima aula, eu corrijo mais certinho com vocês. Tá bom? Obrigada. Nada. E uma coisa que eu queria perguntar à senhora. Eu tentei colocar lá no AVA a apresentação do meu trabalho e ele não está aceitando. Não entendi por quê. Fiz ele desde ontem, não consegui. Aparece a data para envio? Aparece a primeira que eu mandei, né? A maioria não tinha conseguido acessar aquela vez, não conseguimos. E tem a segunda, para a segunda, para poder colocar lá. Eu fui para a segunda, para tentar colocar lá. Mas aí diz que não, eu até botei lá no grupo lá. Eu vou tentar, quando acabar a aula aqui, eu vou tentar olhar lá no sistema para ver, porque se extrapolou a data, se a gente já passou a data que eu havia colocado como data limite para envio, vocês não conseguirão enviar mesmo. Aí eu vou precisar alterar essa data. Oi? Eu achei que fosse até hoje que era para postar. Eu não me recordo exatamente a turma de vocês, qual a data que eu coloquei. Aí professora,
Oi? Era até hoje, eu acabei de postar o meu lá e consegui. Conseguiu? Então, Ana Paula, eu também consegui. Você tenta depois, que pode ter dado algum erro na hora da sua tentativa. Algum erro de internet, plataforma. Qualquer coisa, tá? eu mando então uma mensagem para a senhora. Isso, então tá bom. Beleza. Bom, gente, vamos começar aqui. Eu vou dar continuidade aí falando da parte de medicamentos, né? Na aula passada eu falei de soro, gotejamento de soro, mas hoje eu vou dar bastante ênfase em medicamentos, tá? Nesse primeiro momento agora não vai ter cálculo, vai ser só mesmo a parte da base, né? A fundamentação aí da administração de medicamentos, que é uma das tarefas principais, né, da enfermagem, e que vocês vão precisar ter bastante conhecimento, né? Não é só pegar, ler a prescrição e administrar o que o médico escreveu. Vocês precisam saber muito mais do que isso, saber o que é aquele medicamento, a substância, as formas de apresentação dessas medicações, as vias de absorção. Isso também é muito importante para que vocês entendam o tempo, né, de efeito de uma medicação e consigam prestar uma assistência, né, de qualidade ao paciente. Eu estou com um pouquinho de tosse, então de vez em quando eu vou interromper aqui a aula por conta de uma... Ainda estou curando uma sinusite que eu peguei aí semana passada. Então, administração de medicamentos. Espera que eu vou projetar a imagem. Bom, a atribuição principal da enfermagem, né, é a administração de medicamentos. É uma das funções assistenciais exercida, na maioria das vezes, pela equipe de enfermagem, né, decorrendo de implementação terapêutica médica. Então, o profissional de enfermagem, ao administrar, né, o medicamento, ele está exercendo um papel fundamental da equipe. Não é somente fazer uma atividade, uma tarefa mecânica, né? É importante ter a execução dessa tarefa, né, com conhecimento, com aplicabilidade e saber, né, também discernir, né, se está certo, se está errado, se a dosagem está de acordo, né, com o tipo de paciente, se faz sentido, né, aquela dosagem para aquele paciente, tá? Existe, né, uma responsabilidade jurídica bastante importante aí por trás de uma simples ação, né? Então, é importante que vocês conheçam, né, que por trás, né, claro, das ações de enfermagem, existem, né, leis, código de ética, decretos, né, que nos norteiam, nos baseiam e nos colocam diante de uma situação de... Como é que eu vou dizer? De padrão, né, dos cuidados, né? Porque senão seria uma desordem muito grande na hora de realizar uma medicação. Então, as legislações para o exercício profissional da enfermagem, através do decreto 94.406/87, no artigo 8º, dispõe sobre a incumbência privativa do enfermeiro, determina as alíneas do Corém. Então, no seu artigo 11, o decreto explicita as atribuições do auxiliar no inciso 3, né, em especial na linha A. Legaliza a ação de administrar medicamentos por via oral e parenteral.
e juntamente, né, com o artigo 13, determina que esta atividade somente poderá ser exercida sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Então, assim, não só, né, as atividades da assistência do técnico de enfermagem, elas devem ser supervisionadas pelo enfermeiro, assim como, né, vocês estão vendo a gravidade, a importância desse serviço estar sendo acompanhado, né, supervisionado diretamente, né, por esse profissional, por conta de uma possível falha nesse sistema, né? Então, existe muito trabalho que recrutam, né, que botam técnicos de enfermagem para exercer a função sozinho em home care, né, dentro da casa das pessoas, da lista de medicamentos, de horários, e toma aí, ó, a responsabilidade é sua, você vai fazer esses medicamentos. Tá? Por mais que sejam medicamentos por via oral, né, é importante saber se todos aqueles medicamentos foram prescritos, né, pelo médico, se aquela dosagem foi revista, né, pelo médico. Não é só assim, por mais que eles apresentem uma receita, a familiar apresente uma receita médica, que vai fazer de ad eterno, não, é importante que seja feito com uma rotina, seja feita uma rotina para poder estabelecer, né, essas medicações. Quando se trata de via parenteral, que já é via injetável, aí já complica um pouco mais, né, por conta de algumas substâncias, principalmente se for por via venosa, né, eu não aconselho ninguém a realizar medicação por via venosa em domicílio, né? É importante que, se for por via injetável, que seja apenas por via intramuscular ou subcutânea, tá? Por conta de efeitos de medicamentos por via venosa. Alguns medicamentos causam bastante reação, assim como intramusculares também causam, né? Então é importante também ter a receita de qualquer medicamento. Porém, por via venosa é muito mais rápida a ação medicamentosa e mais difícil de reverter. Na administração de medicamentos, havendo uma atuação errônea por parte, né, da enfermagem, seja uma ação ou uma omissão que leve ao prejuízo moral ou físico, em que a relação desse ato ou omissão de administrar e o prejuízo estejam presentes, é cabível um processo civil e, dependendo da situação, até um processo criminal. Responsabilidade: as ações dos profissionais devem ser pautadas em extrema responsabilidade para eliminar falhas, né, das quais, pelas ações danosas, são passíveis de responder juridicamente aos termos de elemento de culpa, a saber. Então, eles têm imperícia, negligência e imprudência. Então, assim, a imprudência, o que significa? Você ter uma atitude precipitada, insensata ou impulsiva. Você sabe que está errado e está fazendo aquilo dali. É como você pegar um carro, não colocar o cinto de segurança, sair numa velocidade, atingir uma velocidade de 120 km por hora, numa estrada que não tem a mínima condição, né, para essa velocidade. Então, isso é uma imprudência. Sônia, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu trabalho como enfermeira na casa de uma pessoa cuidando e tal, né? E aí chegou toda a prescrição médica ali do médico e tal, tem que seguir as gotas e tal, e tantos dias e tal. Aí eu sigo tudo aquilo ali, mas o remédio começa a fazer algum efeito contrário, dá esses... como fala? Esqueci o nome. Aí acontece dessa pessoa começar a passar mal pelo uso do medicamento. Eu, como enfermeira, eu suspendo o medicamento por mim mesma e mando a pessoa procurar o médico, ou
eu continuo aplicando o remédio porque o médico prescreveu e sempre usou esse tipo de remédio. Bom, Ana Paula, então, você, enquanto técnica de enfermagem, tá? Você não tem autonomia. Já o enfermeiro, ele tem uma autonomia de tomar algumas decisões com as medicações, tá? Já você não teria como fazer tomar essa determinada atitude. Por isso que é importante que o técnico de enfermagem seja assistido por um enfermeiro, para que você possa ter um profissional para te auxiliar. Mesmo eu sendo técnica de enfermagem e trabalhando na casa de uma pessoa, cuidando dela dia a dia. Então, teria que ser, mesmo assim, eu tenho que procurar uma orientação de um supervisor. Exatamente. Assim, porque as pessoas não têm o hábito, né, de manter aquela hierarquia. Por exemplo, tem um médico direto que presta a assistência ao paciente, né? E aí a família bota o técnico de enfermagem lá para cuidar e o médico passa as informações diretamente para você, né? Mas para isso que existe né, a categoria do enfermeiro, que seria para intermediar e tomar determinadas atitudes em algumas situações. Bom, tem medicamentos que eles têm um efeito contrário, né, como você está dizendo, que podem ser no início dessa medicação, ou seja, uma adaptação, tá? Uma adaptação da medicação ao organismo daquele paciente. E com o passar do tempo, essa medicação ela será absorvida e será adaptada. Ok. Existem medicações que, de fato, elas podem ter essa reação de causar o efeito contrário por conta até da via de administração, por conta da quantidade dessa dosagem. Então, assim, primeira situação, se você observou qualquer comportamento diferente após, né, a administração dos remédios, você tem que comunicar ao médico. Você tem que ter o contato desse médico para poder ligar para ele e dizer, olha, está acontecendo isso. É normal? Mantenha a medicação? Substitua a medicação? Tá? E, então eu te oriento assim, você vai ter... Oi? Você vai ter que ter os seus olhos bem abertos, né, para essas situações. Porém, também, se for medicação só por via oral, não costuma... medicação via oral é mais difícil de dar esse tipo de reação, tá? Acontece mais quando é via venosa. Então, por isso que eu falo, nunca façam medicação via venosa em residência, na casa de ninguém, tá? E como técnico não é recomendável. Então não é recomendado porque tem muita medicação que dá reação grave, tá? Pode causar, inclusive, a morte se fizer e o paciente, por exemplo, uma medicação super simples é a dipirona injetável. Tem paciente que morre dentro de hospital por conta de medicação injetável sendo injetada rápida, sendo injetada. Se o paciente, às vezes, ele é alérgico, ele não sabe, ele morre, a pressão vai lá no pé e não tem nem como... Que eu ia te entendeu? Perguntar, porque, por exemplo, uma pessoa idosa, ele já toma uma carga de medicamentos muito grandes, e às vezes uma mistura de um medicamento, um simples dipirona ou, sei lá, um medicamento da própria, por exemplo, da glicose, né, por causa da diabetes, alguma coisa assim. Aí você mistura esse remédio, pode dar uma contraindicação, né, alguma coisa assim. Você não sabe, né, sei lá, pode dar um choque anafilático, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Pode sim. É claro que... Não é recomendável. Não é recomendado você segurar essa barra sozinha, entendeu? Porém, assim, medicação por via oral, existe uma possibilidade muito pequena de dar um choque anafilático, né? Uma reação inesperada e que seja grave, tá? A não ser que, por exemplo, você deu bobeira e aquele idoso, aquele paciente colocou uma quantidade muito grande de medicamento, engoliu e
aí você se deu conta, e meu Deus, ele engoliu toda a cartela de comprimidos que tinha aqui. Aí ele poderá... Ele tem problema mental, né? Exatamente, tem que tomar muito cuidado. Essas coisas assim, tem que manter longe, né? Exatamente. E outra coisa também, às vezes você pode sair de folga e a pessoa que ficou no seu lugar para administrar é um parente. Aí, às vezes, a pessoa pode ter dado um remédio a mais, ou não dado remédio. Aí você perde completamente o controle, né, daquilo. Aí eles podem te responsabilizar assim também? Olha, eu acho que ninguém faria isso, mas assim, tudo o que é importante a enfermagem, o profissional de enfermagem saber. Toda atividade, principalmente em domicílio, né, toda atividade em assistência de enfermagem, existe o livro de ordens e ocorrências, tá? Quando for prestar serviço dentro da casa de paciente, eu aconselho a comprar um livro na papelaria, ou manda o familiar comprar, seja lá como for, um livro ATA, vai no cartório, registra esse livro, vai escrever na primeira folha. Este livro destina-se a ordens e ocorrências do serviço de enfermagem na casa do senhor fulano de tal, endereço tal, 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 tal. Aí vai lá no cartório e registra esse livro. E tudo que você fizer com esse paciente, você anota diariamente. Cheguei, assumi o plantão às 8 horas da manhã, administrei o jejum, que é o café da manhã, idoso aceitou bem a dieta, após a dieta foi realizado o banho, e parará, fiz a medicação das 10 horas da manhã, medicação captopril por via sublingual, e anota tudo, com todos os detalhes. No término do plantão, você carimba e assina. E assim sucessivamente. Fecha o livro. Como? Com risco embaixo. Nunca deixe espaço entre linhas, nunca deixe espaço após seu carimbo e assinatura, tá? Nunca deixe espaço em livro em anotação de enfermagem. E aí, você vai diariamente, você vai registrando ali. Você abre uma folha nova, botando data, horário e vai anotando. Se de maldade uma pessoa foi descobrir num dia de falta e depois quiser dizer que você fez uma medicação ou que aquele idoso caiu na sua mão, seja lá o que for, você vai falar, então olha no livro ATA, vê se tem algum registro de queda, vê se tem algum registro de medicação que foi feita fora do horário, fora, né, da prescrição. É a sua garantia e a garantia perante a justiça. Exatamente, é a sua segurança. Entendeu? Tá? Muito obrigada. Nada. Olha, deixa eu professora, boa noite. Boa noite. Deixa eu só avisar Vinícius, tudo bom? Deixa eu só avisar aqui, passar uma informação para vocês. O Zoom está me mostrando que temos tempo para aula. Não sei o que é que está acontecendo. Isso não acontecia antes. Então, se cair a aula aqui, eu vou reiniciar com vocês, tá bom? Aguardem aí, que eu vou mandar provavelmente eu mandarei um novo link para que vocês façam o login novamente. Vou tirar uma duvidazinha rapidinho. Fala. O soro não é considerado medicação, não, né? Porque às vezes o paciente está com catéter lá, com acesso para soro, aí facilita, né, esse risco de querer a pessoa chegar e fazer o medicamento venoso, né? Não, o soro... Aí o que acontece? O soro, eu já vi pacientes com o soro em casa, né? Isso não é possível, né? É possível, tá? O soro, ele é um imunobiológico, tá? Ele é uma composição, né, química de sódio, né, glicose, para poder fazer um equilíbrio sanguíneo, né, de ácido, de reposição volêmica. É possível fazer em casa, sim, mas é o que eu falo. Tem que ter um profissional específico para fazer o acesso venoso e administrar esse soro, tá? O técnico de enfermagem